Olá, meus irmãos, paz seja com todos. Mais uma vez um prazer estarmos juntos aqui, compartilhando e aprendendo. Sempre, nunca se esqueça na realidade, que é um bem precioso a gente aprender, meditarmos, estudarmos juntos a palavra de Deus. E vamos dar continuidade, Romanos capítulo 7, e hoje vai ser o capítulo 7 e 8, dando continuidade, né, que os nossos irmãos, o irmão Lucélio, o pastor Everton já vem também aqui passando alguns ensinamentos, né, compartilhando conosco, e eu vou dar continuidade hoje em Romanos capítulo 7, na nossa escola de crescimento. Amém? Que você aprenda. Romanos capítulo 7, o apóstolo, né, Paulo continua com seu argumento que em Cristo nós somos livres do pecado, para a glória de Deus. Isso é uma evidência do novo nascimento. Todo aquele que medita e aprende sobre isso vai conseguir entender. E nós temos muitas dificuldades em algumas áreas que vamos entender melhor aqui. Eu te convido a ficar nessa aula até o fim para você aprender, para juntos aprendermos. Capítulo 7 de Romanos, a ilustração que o apóstolo Paulo usa para falar que, por exemplo, ele começa falando a respeito do casamento e a luta contra o pecado. E logo no começo, ele nos mostra que no versículo 3, por exemplo, por isso, se ela se casar com outro homem, quando seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido é morto, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. O que quer dizer? Quando nós vivemos para o pecado, nós estávamos casados com o pecado. Mas agora que estamos mortos para o pecado, casamos com Cristo, nós vivemos para a glória de Cristo. E aí ele vai concluindo o raciocínio no verso 5 dizendo: quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquele que antes fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o modo do Espírito Santo e não segundo a velha forma. O que ele quer dizer? Casados com Cristo, em Cristo, nós temos uma nova vida. Nós agora devemos viver os ritos, os mandamentos e a direção e o direcionamento de Cristo. A partir do verso 7, ele vai descrever a luta contra o pecado. Ele diz: que diremos então? A lei é pecado? De modo nenhum. Como lemos nos capítulos anteriores e no 5, a lei não é má. A lei não é que não é. Ela nos mostra o que é certo e errado. Porém, contudo, a lei não justifica. Quando algumas pessoas falam que o Antigo Testamento não vale nada, já passou, que é ultrapassado, que Deus aboliu a lei, o que Deus fez foi estabelecer que a lei não justifique mais ninguém. A justificação só vem por meio de Cristo. Contudo, a lei é boa no sentido de nos mostrar o que é certo e o que é errado. De fato, não saberíamos o que é pecado, diz Paulo, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Verso 8. Aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, olha para você ver, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Você lembra lá no jardim do Éden? Vocês podem comer de todo o fruto do jardim, porém a árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ninguém pode tocar. Então, quais foram as palavras que Deus usou, que Adão usou, ou que o próprio Satanás usou? Ele deturbou um pouco, ele usou um argumento baseado no que Deus tinha dito. Exatamente isso que Paulo nos mostrou. A lei é boa, contudo, o pecado que é mal, utilizar a lei para, às vezes, eu pecar. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, ok? A lei não é má, não é maldição.
A lei não é maldita, a lei foi ministrada pelo próprio Deus no Sinai, né? A lei é santa, é um mandamento santo, justo e bom. E ele continua nos dizendo assim: contudo, o pecado ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Paulo nos diz que o pecado fez é mais ou menos o que a serpente fez com Éden, né? Pegou e distorceu e despertou a maldade que havia no caso ali. Sabemos que a lei é espiritual, contudo, e o mandamento santo, justo e bom. Eu não entendo o que eu faço. Às vezes faço o que desejo. Olha para você, mas eu faço o que eu odeio, né? Aquela parte que ele fala. Daquela luta entre a carne e o espírito. O fato de que nós queremos de fato agradar a Deus, mas temos erros, cometemos erros ainda. Bastante detalhado aqui. Paulo não está falando de si propriamente. Ele está falando de um crente regenerado. Ele está falando... na verdade, ele está falando de um homem que ainda é escravo do pecado, né? Eu particularmente acredito que ele está falando de si mesmo regenerado, mas mesmo em Cristo ele passa por essas coisas, né? Muitas vezes eu faço o que eu não desejo, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Eu quero agradar a Deus de todas as formas, mas continuo cometendo erros. Então, pela minha própria experiência de vida, observando também outros homens e mulheres, para mim não é difícil imaginar que Paulo esteja falando de si mesmo, ok? Uma analogia. O 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos estar sujeitos a essas tentações, fraquezas, queda. E Paulo diz: quem me livrará desse corpo sujeito a essa morte, né? Ele continua dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, né? Mas com a carne, a lei do pecado. O Senhor Jesus disse aos apóstolos: vocês devem vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor Jesus já nos apresentou esse argumento, já nos alertou, né, na verdade. Outrora o nosso homem espiritual está pronto, mas as tentações às quais nós caímos, são desejos da nossa carne. A nossa humanidade ainda é sensitiva a essas coisas. Mas Paulo glorifica a Deus porque Jesus Cristo é poderoso para nos libertar disso. Amém? Glória a Deus. Isso só vai acabar quando a gente partir daqui para a eternidade e receberemos um corpo glorificado e não seremos mais tentados por essas coisas que vivemos hoje. Glória a Deus por isso, né? E Romanos capítulo 8, agora o próximo capítulo, Paulo nos dá referência à vida que é dirigida pelo Espírito Santo e à vida que é vivida segundo as obras da carne. Ele nos mostra que quem vive segundo o Espírito vive uma vida viva, eficaz, alegre, feliz, cheia da glória de Deus. Ao passo de quem vive uma vida dominada pelo pecado, não vive essa plenitude, essa bênção que é a presença de Deus. No capítulo 8 vamos aos temas principais, né? 3 temas, na verdade: a vida pelo Espírito, a glória futura e mais que vencedores. Logo no verso 1, Paulo fala assim, ele continua o que ele vinha dizendo no capítulo 7, o verso anterior. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, o Espírito Santo me libertou. Olha para você ver, nós que estávamos condenados à morte, ao inferno, então em Cristo fomos libertos disso. Agora já não há mais nenhuma condenação para nós. Nem ninguém pode nos condenar quando Cristo já nos absolveu. E no verso 5,
Do 5 ao 8 ele mostra a diferença da mentalidade entre o que é dominado pela carne e o que é dominado pelo Espírito. O 5 diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, né? Mas a do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não submete à lei de Deus, né? Às vontades de Deus. Quem é dominado pela carne não pode de maneira nenhuma agradar a Deus. Você e eu precisamos decidir quem será o nosso Senhor, quem vai nos dominar. Muitas pessoas dizem que estão em Cristo, mas não conseguem confiar nele. Se essas pessoas que dizem que estão em Cristo, mas não conseguem abandonar a ansiedade, talvez por uma série de motivos, mas é uma questão de mentalidade. Ou você tem uma mentalidade dominada pelo Espírito, que crê em Deus, que confia nele e lança sobre ele toda a ansiedade, ou você tem uma mentalidade carnal, que não confia em nada, não acredita em nada, e você diz que está em Cristo, mas quer viver a sua vida dominando a sua vida, fazendo tudo da sua forma, do seu jeito. Então essa é uma mentalidade carnal. Você precisa se posicionar e entender e decidir em quem você vai confiar. Por quê? Porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa simplesmente crer, você precisa querer crer na verdade. E no 9 ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo, ele produz em nós fé. Ele produz em nós uma mentalidade santificada, né? Depender do seu tempo com Cristo, você produz mais pensamentos inclinados para a glória de Deus do que pensamentos inclinados ao medo, à ansiedade, às coisas da carne. Se você tem um tempo aí de conversão, talvez você tenha muita dificuldade aí, né, nesse campo de batalha. Mas quem já tem um tempo de vida com Deus mesmo, cristão, ele já tem uma mentalidade apurada, uma sensibilidade maior de entender quando ele está sendo tendencioso a viver uma vida, ou umas escolhas, ou sentidos da carne, ou do céu. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em você. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia que nós vamos ressuscitar. Porque ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, Jesus é o primogênito dentre os mortos. E nós seguiremos esse mesmo compasso. Se o Espírito Santo habita em nós, então nós temos a garantia que ressuscitaremos também, né? Como nós sabemos que temos o Espírito Santo? Exatamente por meio de uma nova vida, né? O Espírito Santo ele vai nos conduzindo a um novo estilo de vida, a pensamentos santos, a pensamentos sujeitos à palavra de Deus, a pensamentos inclinados a confiar em Deus, aquele pensamento que abre mão do pecado. O Espírito Santo seleciona até as nossas amizades, o Espírito Santo seleciona os nossos relacionamentos. Então é assim que você, que nós sabemos se temos o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não se preocupa com o pecado, você já é iníquo, você não preocupa em agradar a Deus, né? Você vive da mesma forma que você vivia no mundo antes. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não é incomodado a agradar a Deus. Agora, se você tem, você vai ser conduzido a isso em todo o tempo. Então, o Espírito Santo não vai lhe obrigar a agradar a Deus. Ele vai te orientar, ele vai te direcionar, né? E vai sempre estar ministrando coisas do céu ao seu coração. Mas no final a decisão é sempre minha, sua. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vão morrer.
Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo diz exatamente o que eu disse anteriormente aqui, né? Confirma o que Paulo está falando aqui. Se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se forem viver pelo Espírito, né? Quer dizer, a nossa responsabilidade é fazer com que morra essas atitudes da carne. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se vocês não receberam o Espírito, olha para você ver. Vocês receberam o Espírito de Deus que adotaram vocês como filhos. Olha, pelo qual chamamos de Abba. Esse Abba aqui é um termo aramaico, né? Para pai, que significa pai, paizinho, papai. É um termo carinhoso para se chamar o pai. O Espírito Santo nos conduz a esse relacionamento íntimo. Olha que legal, né? É um relacionamento de muito carinho, de um carinho intenso com o pai. E isso nos mostra que somos filhos de Deus. Essa convicção que o Espírito nos dá, que somos filhos de Deus. Se você não tem essa convicção, você precisa revisar a sua conversão. Você precisa revisar o seu estilo de vida, o seu sentimento real. Você precisa orar a Deus e pedir um direcionamento. Pedir para que Ele derrame sobre você o Espírito Santo, que vem por meio da conversão em Cristo. Então, batismo é outra coisa. O que todo crente precisa ter é o selo do Espírito Santo. O batismo é como se fosse um upgrade, né? Então nós estamos falando do selo do Espírito Santo aqui. Paulo, ele nos conduz aqui a viver uma vida dirigida completamente pelo Espírito Santo. E na parte final ele fala sobre a glória futura. O que nós vamos colher em Cristo, isso é um estilo de vida, né? Ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada com grande expectativa. Nossa! Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que nós sofremos agora, o estilo de vida que nós temos agora, as pressões, as tentações, as tribulações, tudo, nada disso se compara ao que nós amamos e vamos viver em Cristo. Nada disso. O apóstolo Paulo, inclusive, ele coloca a própria natureza, que a própria natureza aguarda com grande expectativa. Olha para você ver. A nova criação se revela. Veja no 21 aqui, olha. A própria natureza criada será libertada da ingratidão. Olha para você ver. Na esperança da mesma criatura será libertada da corrupção, né? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós vemos aí tanta poluição, até a própria natureza sofre com coisas que o homem faz. Então, assim, a natureza como um todo entra em colapso. Enfim, a própria natureza está gemendo, porque nós, seres humanos, somos maus, sabe? Corruptos, né? E ela foi sujeita a nós. Então a nossa maldade acaba levando e trazendo problemas à própria natureza, a ponto que Jesus revela que até ela mesma precisa ser libertada de tudo isso. No 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Não importa o quanto você é de oração, o quanto eu sou, não importa o jeito, né? O Espírito Santo é quem apresenta com gemidos inexprimíveis que a gente leu aqui. O Espírito Santo conhece perfeitamente a linguagem de Deus e ele sabe o que dizer, o que passar para Deus diante das nossas vidas. Enquanto
Muitas vezes nós somos preguiçosos para orar, para interceder, para suplicar. O Espírito Santo faz isso o tempo todo, em favor de nós. O 28 diz assim: e sabemos que em todas as coisas contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para você ver. Olha para você ver. Tudo que nós fizemos, tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos, e até o que às vezes não gostaríamos de viver, Deus já preparou para nós. Às vezes a gente nem sabe. Deus preparou coisas maiores para nós, porque isso faz parte do propósito dele para a nossa vida. Paulo vai concluir dizendo assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há, olha para você ver, não há luta, não há tribulação, não há enfermidade, não há nada. Porque ele não poupou nem o seu próprio filho. Antes entregou a todos nós, como também, olha para você ver, que maravilha. Quem fará acusação alguma contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu e ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez. Olha para você ver, Paulo se referia às tribulações que ele enfrentava por causa de Cristo. E será que isso vai me separar de Cristo? De maneira nenhuma, meu irmão, minha irmã. Olha para você ver. No 37 ele fala assim, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. Nós passamos por muitas tribulações, mas precisamos ter a certeza de uma coisa. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Olha que forte, eu, você, nós somos mais que vencedores. Vencer já é bom, mas ser mais que vencedor é melhor ainda. Amém? É como se está ganhando um jogo de 1-0, mas vencer de goleada é melhor. Então nós somos mais que vencedores. O 39 ele diz assim, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então as lutas que você enfrenta, as tribulações que nós enfrentamos, tudo que vivemos aqui, ou nada disso pode nos separar do amor de Cristo, porque em Cristo somos fortalecidos. E tudo isso tem um propósito, é para a glória de Deus, para que eu, você, para que nós sejamos aperfeiçoados, para que conheçamos ainda mais o Senhor. Eu ministro essa força, essa bênção de Romanos capítulo 7 e capítulo 8 para as nossas vidas. E eu vou encerrar lendo o 39 do capítulo 8, porque é maravilhoso. Na verdade, vamos ler do 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode separar você, eu, pode nos separar do grande amor de Cristo Jesus. Amém? Que você possa guardar isso no seu coração. A palavra diz para que nós guardamos a palavra dele no coração para não pecar contra ele. Então faça isso. Você também. Guarde essa mensagem e não só guarde para você, mas dê frutos através dessa mensagem a outras vidas. Em nome de Jesus, eu te abençoo e te agradeço por esse tempo aqui conosco. Fique em paz.